gente chama nosso café da tarde. Sempre o mestre compra torrada, pães e deixa aqui na mesa para que os meninos, quando chegam, a gente possa ter um cafezinho e ficar mais aconchegante. Pronto? Aqui. Fica aqui de lado. Obrigada. A senhora tá bem? Tudo bem, tudo bem. Que bom. Mas a última vez até que a gente veio descansada. Descansar. Olha, eu gosto muito dessa blusa, eu botei por causa disso, porque a biblioteca é um substantivo feminino. Mas nem pense que é porque ele é cuidadoso. Não, ele só esconde as coisas lá dentro porque é a criatura mais egoísta que o mundo já conheceu. Eita, meu Deus, saiu tudo misturado, mas saiu. Sonho é ver a vida de todas essas crianças transformadas. Ver todas essas crianças que não acreditam na vida, passar a acreditar. Sonho é que Deus possa mover corações para nos ajudar a manter o que a gente tem. Isso é um grande sonho e um grande desafio. Tu tá com a chave, né? Olha eu atrás de virar isso aqui. Vai avisar? Foi? Não vou olhar a pressão dele lá. Mas que bicho deu hoje? Oh, perdi, não joguei não. Aqui é a casa da dona Leonor, uma grande amiga, uma família que eu quero bem danado. O pai dela foi operado e eu venho fazer os curativos e verificar a pressão deles. Sou mãe, né? Casada há 31 anos. Mãe de 4 filhos, de um neto. Tenho uma vida muito agitada porque eu gosto, né? Se não gostasse seria sofrimento, mas para mim é muito prazeroso o que eu faço. Sou uma pessoa amiga, gosto de estar ao lado de amigos, gosto de receber, né? Eu tenho muito prazer em receber as pessoas, estar na minha casa, estarem aqui. É uma coisa que me satisfaz, me deixa feliz. Eu morei 9 anos em São Paulo, meu pai saiu daqui. E aí quando ele viajou, ele foi, rapidamente passou no concurso público em São Paulo, no hospital. E aí depois levou toda a família, nós passamos quase 10 anos lá. E aí ele foi ficando doente e disse, não, a gente tá na hora de voltar, eu quero voltar a Fortaleza. Vi capoeira em São Paulo, mas eu não me interessei. E aí quando eu fui, né, conhecer a aula do Júnior, só que os meus pais não queriam que eu fizesse, porque meu pai, principalmente, ele era uma pessoa maravilhosa, mas preconceituoso, machista, né? E aí ele disse, não, capoeira não é pra mulher, capoeira é pra homem. O menino pode fazer, você não. Mas sempre foi assim, porque eu queria, gostava da musicalidade, do ritmo, de poder me desafiar com os movimentos, né? Você não tem domínio e que mexe com o seu corpo, desequilíbrio, né? Então isso me instigava, eu gostava. Quando eu entrei na capoeira, alguns anos, acho que 1 ano e pouco, eu conheci o Lula, né? E aí a gente iniciou um namoro. Nós namoramos 3 anos, em 3 e 4 anos namoro, ainda foi tempo de noivado. Meio que, acho que na cabeça do meu pai, não, ela já agora tem uma pessoa que vai cuidar dela, que vai estar com ela. Ele, depois que a gente estava namorando, depois noivado, ele não tinha muita essa preocupação e nem dizia mais que eu não poderia ir, porque eu já tinha tipo uma relação mais estável. E de fato a gente casou, né? Tem mais de 30 anos casado. Ei, tu disse que ia mostrar a foto? Ei, tu disse que ia mostrar a foto? Peraí, Bom, eu sou Viviane, moro em Fortaleza há 11 anos, eu não sou daqui, eu sou de Belém. Eu sou fotojornalista, mas antes de ser fotojornalista, mergulhar nisso de cabeça, eu trabalhei com teatro, arte e educação e produção cultural. Aqui em Fortaleza, eu trabalhei numa redação, em Belém trabalhei em 2 redações, então dá um total de 11 anos, mais ou menos, de
fotojornalismo diário. E quando eu cheguei aqui, não tinha uma atividade assim para comunidade, principalmente para as crianças. Eu digo para as crianças porque a minha identificação com as crianças é muito rápida. Elas logo vêm, eu me comunico bem, elas vinham para cá para casa. Eu sempre tive literatura infantil, eu gosto de literatura infantil. Eu lia para elas e desenhava e merendava, enfim, o que tivesse para fazer, eu parava o que eu estava fazendo e ficar com elas. Um dia eu recebi uma visita de uma ONG. A casa estava cheia de desenhos, assim, várias coisas, e a visita era por outro motivo, eles queriam conhecer o quintal, mas perguntaram por que tinha tanto desenho, o que era aquilo, né? E aí eu falei, eu sento aqui com as crianças e brinco, e converso, e leio, e desenho, a casa está cheia de desenho. Aí eles falaram assim, a gente tem um grupo de cultura e arte, deixa a gente vir para cá, fazer com você e tal, né? Tava junto com a gente na atividade da casa. Um pescador, um jovem também, né, o Dudu, que ele que acabou dando o nome para casa. Ele falou, por que você não chama a casa de Casa Camboa? E o que é uma camboa, né? Um local que, quando a maré enche, traz muito sedimento, muita matéria orgânica, então é muito rico em camarão, em espécies de peixes que desovam lá para alimentar. E como aqui tinha muita criança, ele disse, as crianças vêm para cá para se nutrir de informação, das coisas que a gente faz, né? E aí, quando o filhote está na fase adulta e a maré enche, ele vai e retorna para o mar, né? Então, ele fez essa comparação. Dona Francisca, quem é você? Quem sou eu? Então, gente, essa é a nossa turminha que chega aqui de manhã. Agora estão na jantinha, daqui um pouquinho vão para casa. Aí chegam aqui 6 horas da manhã. Sai sim, 4h30 para 5 horas estão saindo. Tanto essa como a outra creche. Não, aqui é creche ainda. É infantil 3. Sou Francisca das Chagas, casada, mãe de 5 filhos. E hoje sou conhecida como Tia Francisca, da Bense. O que eu gosto na minha vida, o que eu mais amo, criança. Comecei a trabalhar com criança, eu tinha 17 anos. E eu era muito nova também, não tinha muita sabedoria nem inteligência de cuidar de criança. E eu não conhecia muito bem essa área da educação, porque eu sou de um interior do Piauí, não sou de Fortaleza. E vim morar aqui com meus pais, quando eles vieram trabalhar. Daí conheci meu marido muito criança. E na época eu tinha 12 anos quando eu a conheci. Mas comecei a trabalhar com 17. 17 eu já tinha 3 filhos. Misericórdia, né, gente? Mas isso não é para que os jovens se espelhem nisso aí, não. É para que eles realmente possam entender que o melhor produto hoje da nossa vida, o melhor que nós devemos ter é realmente a educação. Porque a gente não tinha escola, nem sabia o que era escola. E aí nós imaginamos, como é que a gente vai colocar uma escola numa casinha que eu morava de 1,80 m, daí vamos tirar a salinha não cabia mais do que 3 crianças. Quando a gente pensou, a gente fez, como nós vamos fazer? Vamos fazer uma lousinha para a gente começar a escrever para as crianças. Na época, meu pai era carpinteiro e eu busquei um pedaço de compensado. Roubei um pedaço de compensado, né? Porque eu sabia que quando ele pegasse, ele ia brigar com a gente. E o meu irmão, que era caçulo, pegou 4 preguinhos e pregou esse pedaço de compensado. E agora a gente escreve com o quê? Eu disse, olha, mas eu não cozinho com carvão, então vamos tirar o carvão, vamos escrever na lousa. E agora como apagar? Molha o pano. Isso a gente foi e pronto, veio caminhando. Rapaz... A pressão tá 12/8, tá bem controladazinha. Tá melhor de... Meu nome é Maria Elisete, tenho 61 anos de idade, sou casada há 40 anos, sou mãe de 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Gosto muito do próximo, né? Eu acho que eu sou uma semente que veio para o mundo para fazer o bem, para ajudar. Apesar de todas as dificuldades que nós temos na vida, né? Os problemas, mas isso faz parte da nossa vida. Nós temos que ser confiante, ser corajosa e, acima de tudo, ser temerosa a Deus. Eu gosto de fazer os curativos, vou no posto, peço material, agora o posto não dá, mas eles têm o material, eles estão com ferimento, aí eu
limpo, cubro. Tem uma pessoa doente, eu levo para o hospital. Tem uma pessoa que quer ir resolver alguma coisa no INSS, às vezes eu também vou, sabe? Eu fui estudar porque eu tinha um sonho de ser uma enfermeira. E eu estudei na UVA, né? Eu ia para lá, usar alguma disciplina e entrar como enfermeira. Eu já estava até falando com minhas amigas, a gente ia formar um grupo, a gente estudava lá final de semana, sábado e domingo. E na semana a gente estava aqui. Quando eu não consegui mais fazia aquelas injeções, eu trabalhava em sala de vacina, não tinha mais condição de trabalhar. Fui ficando de licença, tentando me reabilitar e nada deu certo. E eu fui aposentada, graças a Deus. E o ruim disso que eu achei é assim, porque às vezes eu pensava assim, eu me operei da coluna, será que eu ainda vou tomar um banho de mar? Eu ainda vou passar por baixo da onda, que eu achava que eu não ia por causa da minha coluna, né? Eu nunca tive medo de enfrentar a dificuldade. Eu sempre tive muita confiança que tudo dá certo. Porque impossível é uma palavra que não existe. Tudo é possível. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sempre pensei que eu fosse ter uma biblioteca, porque eu sempre frequentei biblioteca, sempre li, a gente tinha uma biblioteca em casa, né? Quando eu era criança, minha mãe era sócia do Círculo do Livro, então todo mês a gente esperava a caixa de livros chegar, sempre teve esse contato, né? Mas eu nunca pensei assim, quando eu crescer e tal, não. Sempre pensei que eu ia trabalhar com cultura e arte. Isso sim. A biblioteca, ela se assumiu como biblioteca, ela se tornou uma biblioteca nesse período de resistência, quando a comunidade teve que ir para as audiências públicas e sentar e conversar com o governo para que eles reconhecessem que aqui não era uma ocupação urbana qualquer, senão que uma comunidade tradicional que já habita essa região desde o século XVIII. A biblioteca acabou concentrando, agregando, a comunidade vinha para cá para discutir as pautas, para fazer oficinas, para esclarecer o que estava acontecendo. Nesse momento a gente acabou construindo uma rede de apoiadores, né? Vários escritórios de direitos humanos se chegaram, outros parceiros e coletivos de movimentos sociais também se somaram. Os povos indígenas, os tapebas, principalmente, foram um grande parceiro da gente nessa luta. Aqui a gente acabou promovendo oficinas de direitos das comunidades tradicionais, para discutir plano de manejo, como que funciona a legislação em relação aos direitos deles, né? E acaba que continua sempre promovendo essas atividades. Olhar, mostrar um pouco do espaço. Pronto, aqui a gente tem um círculo que é meio que o espaço, o território da roda da capoeira, aqui dentro desse pequeno círculo que a gente chama grande roda, né, que acontece o jogo. Ali é o banco do mestre, onde ficam os 3 berimbais, e todo mundo fica aqui no entorno da roda. Trabalhar com formação continuada é uma das marcas nossas, né? Então isso me permite hoje olhar para trás e perceber que a gente fazia algumas coisas que hoje a gente não faz mais e outras hoje a gente faz muito potencializada, como conhecimento. Essa formação nos dá trabalho. Por quê? Porque a gente aqui não condiciona você ser igual a mim. Eu quero que você seja você. E que você entenda a capoeira a partir do seu olhar. Você não vai gingar igual a mim, você não vai usar a mão igual a mim, você não vai fazer a pernada igual a mim, porque você é você. Da mesma forma tem o seu pensamento. Então, trabalhar com isso e a gente se ouvir, né, se respeitar nessa discussão, tudo isso gera uma grande dificuldade. É um trabalho. Diferente de que se a gente tivesse aqui uma regra estabelecida, olha, você vem pra cá, você vai gingar desse jeito, você vai sair do movimento desta forma e tu só pode lidar com esse tipo de pensamento. Pronto, você ficava dentro de uma caixinha. E a gente não acredita que a capoeira seja isso. A gente acredita que você vai dialogar com a vida, com o trabalho, com outras pessoas, com a faculdade, com outros atores, com outras culturas. E você precisa ser enriquecido de conhecimento. Então, a gente traz a capoeira aqui como uma formação continuada. E muito nessa área da questão do adolescente, né? Começa na creche, uma demanda muito grande na creche, porque nós só tem a nossa. Então, vem tudo para cá. E por que querem vir para a creche da tia Francisca? Porque quando termina, 4 anos já tem a escola. Então, ela não sai daqui. E quando ela começa a trabalhar, que ela vai se formando, muitos deles ficam efetivados,
E mais também, jovens também que não conseguem emprego, que a carteira nunca foi assinada e por esse fato, até os 22 anos, eles têm direito ao programa do Jovem Aprendiz. Eu procuro o excluído do excluído. Eu não vou procurar uma criança que tem um pai e uma mãe porque ele já tem quem cuide. Então a gente primeiro faz uma visita para a gente olhar a situação de cada criança. Cada criança dessa nós temos a vida dele, da hora que gera até onde ele está. Para a gente poder entender melhor a situação dele. Nós temos uns sociólogos aqui, a gente pede socorro aos amigos, encaminham, arranja nas faculdades, arranja particular. A gente nunca deixa o jovem. Eu estou conversando com vocês, de repente chegou a mãezinha. No dia que as meninas tiveram aqui, elas viram. Chegava um, chegava outro. Aí eu pegava na mão dela e dizia, dá uma pausazinha para me responder essa mãezinha, porque ela já vem tão agressiva, tão violenta, que ela não tem paciência de esperar. Aí eu respondo. Aí volto para você. O jovem, ele está chorando, ele está angustiado. E aí eu mando ele sentar, ter calma. E começo a conversar, desconversar coisa que ele está fazendo. Coisa que não tem nem sentido, mas que tem sentido para ele. Depois ele já está calmo, e quando ele está calmo, aí eu começo a aconselhar. E daí a gente começa a encaminhar. Muito sofrimento de mãe, que são espancadas pelos maridos, né? A gente tem demais isso. Muitas adolescentes, que às vezes são violentadas pelas próprias famílias. E a gente procura trabalhar dessa forma, conversando, aconselhando. Eu acho que o amor, quando você aplica o amor, a humildade, a sabedoria, você vai longe. Para mim é isso aí. A tia Francisca pensa assim. E qual foi a sua maior conquista? Cuidar da Dona Ivone, que é essa senhorinha. Aqui na Dona Ivone. Bora cá, bora lá. Vamos lá. Dona Ivone. Tá dormindo? Trouxe um bocado de visita. Trouxe um bocado de visita. Tá deitadinha. Seja bem-vinda. Tudo bom? Tá. Aqui é a minha criança. Tá bem. Quer o coquinho para ela tomar água. Então nós vamos tomar. Ela já almoçou. Entra, negrada. Diga assim, ó, eu permito Eu permito que pode botar minha foto no filme. que bote minha cara No filme. Isso aqui, gente, é tudo de lindo que Deus me deu pra me cuidar dela. É uma menina muito linda, né, Dona Ivane? Vai fazer 99 anos, dia 8 de maio. Eu corto as unhas. Eu sempre fazia as unhas dela, mas esse dia eu não fiz não, sabe? Passa esmalte vermelho. Não, que ela corta no tronco, mulher. Eu corto as unhas dela, eu lavo, né, Dona Ivane? Beba sua aguinha de coco. Pois Você não quer não, né? Não é porque não quer? Eu não quero. Ah, tu compra, né? É, eu dá ela. Eu dei isso pra ela lá em casa. Lá no mocinho. Pra mim foi uma conquista porque quando eu cheguei, eu morava lá na Cano de Aguiar. Quando eu cheguei para morar aqui, tinha a Dona Ivone, tinha a Fátima ali que estava doentinha. E numa quarta-feira de cinza eu cheguei do carnaval, a gente tinha viajado. E a Dona Ivone me procurou. Antes ela morava nesta casa, dormia na frente da casa no lixo. Depois nós tiramos os lixos, aqui nós tirando os lixos, aqui quando nós conseguimos abrir a porta. Aí eu chamei a reportagem. E a Dona Ivone, ele rebocou a casa da Dona Ivone. Hoje a Dona Ivone mora nessa casinha, né? Já tá direitinha. Conseguimos. Tá aqui ela, né? Vê aqui que eu boto mais aqui nela. Tá aqui já aniversáriozinho dela. Ela vai completar 99 anos no dia 8 de maio agora. E pra mim foi uma grande conquista, porque ela é pra mim como se seja uma criança, que eu cuido dela bem direitinho, com muito amor. E ela me chama de Dona Lisete. Eu digo, Dona Ivone, Dona Lisete. Me chama de senhora, eu chego lá, Dona Ivone, senhora. Eu acho assim uma coisa muito encantadora, Dona Ivone. Acreditar na transformação da realidade, né? É um trabalho diário, transformar a nossa realidade para um bem viver, né? Eu não consigo ficar de boa assim se eu sei que está rolando, alguém está precisando de alguma coisa e dentro do meu corre eu posso ajudar ou colaborar. Eu prefiro essa palavra do que ajudar, mas quando você colabora, você labora junto, né? Você trabalha junto, então eu sinto isso, assim. Então é um trabalho de todo dia, para transformar a realidade. Eu sei que eu não vou estar aqui para ver o que eu gostaria de ver, né? É um corre para outras gerações. Então, muito de trabalhar com as crianças é pensando nisso, assim. Essas crianças aqui faz parte da vida da gente. Hoje eles são
A gente dedica, eu saio daqui 10 horas, 11 horas da noite. Eu chego aqui de manhã, só saio de noite. Porque aqui todo mundo tem uma função, a minha é pedir. Eu não vivo dentro da entidade. Dificilmente eu estou dentro da entidade. Meu problema é pedir. Buscar parceria, pessoas, sensibilizar as pessoas, mostrar o nosso trabalho para que eles acreditem e possam nos ajudar mantendo. Agora, é muito difícil manter um projeto social na situação hoje que ele convive. Porque se manter quando você tem já um órgão que mantém é muito fácil. Agora, quando você vai atrás de buscar pessoas e convencer essas pessoas a acreditar na tua ideia e acreditar que realmente tu está falando a verdade, essa é a parte mais difícil que tem na área social. O que eu estivesse fazendo, pela pessoa que eu sou, eu creio que eu estaria fazendo com muita intensidade. Como a gente lida com gente, público, né, e nosso trabalho, 90% eu posso dizer é dentro de comunidade extremamente carente, né, então a gente está sempre envolvida com campanha, com projetos para criança, com Natal, com festa de Dia das Crianças, com algum aluno que terminou os estudos e que vai entrar no mercado de trabalho, você conversa com um, manda currículo, prepara currículo, para fazer curso, consegue cursos gratuitos, a gente está sempre relacionada com muitos amigos, parceiros, e você vai conduzindo isso, né? E eu acho que isso é uma mola que me motiva, que me faz, assim, estar nesse percurso da vida. Estar em contato com outras pessoas, para mim, aprendizado constante, evolução pessoal constante, né? A oportunidade de ajudar o outro a evoluir também. Eu acho que eu já tinha isso, né? Eu acho que eu herdo isso muito dos meus pais, porque eles sempre foram assim, minha mãe sempre gostou muito de ajudar. E a capoeira me abriu, eu falei, olha, tá aqui, tem faz, né? Tem grandes possibilidades. Quem me conhece e conhece o Lula, né, sabe o quanto a gente se envolve, não importa se é uma pessoa lá do interior que esteja precisando, entrou em contato com a gente podendo acionar amigos, a gente vai estar fazendo. Recentemente eu fui até num curso e aí uma menina falou, às vezes tem pessoas que gostam de estar fazendo isso, gostam de estar ajudando, porque acaba intimamente sendo alguém que gosta que todo mundo aponte os dedos. Não, eu faço sem esperar retorno. Eu não espero, eu vou fazer isso aqui pra você porque você tá precisando, mas ela vai me ajudar. Isso não existe na minha cabeça. Faça, eu quero que resolva. Resolveu, massa. Pronto, prossigamos. Vai aparecer outro que vai chegar e vai, né, e vai me ajudar. Se eu consigo te ajudar hoje, eu tenho certeza que um dia que um dos meus filhos precisar, alguém vai ajudar. Eu não faço na preocupação que tu vai me dar um retorno agora, imediato. Não é pra mim, né? O meu, pra mim, é pros meus filhos amanhã. Se algum deles tiverem, eu sei que vão precisar, porque a vida é assim, alguém que vai abrir a porta, vai ajudar, vai dar a mão, entende? Então a minha preocupação é em outro nível, né? Em outra instância, não é mesmo pra mim. O meu trabalho aqui eu vejo muito para que eles ocupem o seu lugar de fala. Então, quando eles se representam, quando eu percebo que eles estão nesse momento de empoderamento e assumindo o seu lugar de fala, eu digo, então eu estou conseguindo. Não eu lá falando por eles, mas eles falando por eles mesmos. E com propriedade, se entendendo como indivíduo dentro do seu contexto mesmo histórico, cultural, social, né? Eles não são carentes, não são pobres, né? É apenas um modo de vida diferente. É outra cultura, é outro modo de viver, é outro modo de compreender a vida e de se movimentar dentro dela. Gente, eu acredito que eu nasci, vivi e estou vivendo o amor. Eu acredito demais no amor, porque o amor ele traz tudo, ele traz a compaixão, traz a misericórdia, traz a sabedoria, traz a paciência, traz a abundância, traz a paz. Quando você pega esse cesto de coisas e coloca no teu coração, tu consegue transmitir até para aquelas pessoas que não conhecem nada disso. Então a minha mensagem é que as pessoas amem muito, porque quem ama perdoa, quem ama não se ira. Tia tem raiva? Tem. Chora, chora. Mas na mesma hora você tem o consolo do amor. E o maior amor que a gente tem é Deus no nosso coração. Eu tenho uma coisa muito linda dentro de mim, um amor, uma coisa assim, uma confiança tão grande, gente, uma fé, que se vocês pegarem um pouquinho da fé que eu tenho, da confiança, vocês não terão nenhum obstáculo na vida, porque para mim não existe o impossível. Nós mulheres, nós somos fortes, nós somos firmes, nós somos guerreiras, nós somos decididas.
Ah, e agora um beijo. Ah, ele me ama, tá vendo? Olha, ele me abraçou. No final das contas, eu acho que a gente vai mudando na vida com as experiências, né? E vem rolando pelo mundo, entrando em várias histórias e saindo de várias histórias. Mas se eu for pensar de um modo geral na minha vida toda e até hoje, a minha luta acaba sendo pela liberdade mesmo. A liberdade de expressão, a liberdade de você poder viver a sua cultura, os seus costumes, os seus modos, o respeito, né, entre as pessoas. Então, eu acho que eu sou essa pessoa que trabalha para isso todos os dias. Eu venho de outra formação, outra história. Eu venho de outra região do país, né? Embora tenha as identificações, eu venho de outro lugar, diferente, com palavras diferentes. Eu já faço uma mistura das palavras daqui com as palavras de lá. Mas em muitos momentos aqui dentro, vivendo as experiências com a comunidade, eu também me deparo com coisas que não servem mais para mim e que vão se desconstruindo mesmo, e que eu deixo rolar. Também é um processo de autoidentificação minha, né? Quando vocês perguntaram para mim sobre a casa e como ela age, como eu vejo que as coisas que aconteceram dentro da comunidade, ou como ela impactou aqui, depois, quando eu fui dar uma volta, eu me lembrei de uma fala que eu nunca me esqueci, de um jovem que eu estava assistindo a entrevista dele, falando sobre a biblioteca, e eu nem esperava isso dele, pela vivência, né? Pela pessoa, tudo. De repente abriu a boca e começou a falar de como era a experiência da biblioteca para ele, desde que ele passou a ser voluntário aqui e também a frequentar. E de repente ele estava falando para o professor que na biblioteca ele achou a experiência incrível porque ele descobriu quem ele era. Descobriu a história dele, a história até da família dele, da comunidade, e como era importante os conhecimentos que ele trazia da pesca e tudo, e como ele se sentiu importante, né? Então, quando eu vi esse jovem falando isso, eu fiquei, eita, tá rolando. Eu fiquei pensando nisso, se a gente não tivesse resistido, se a gente não tivesse se mobilizado, se a gente não tivesse corrido atrás dos direitos da comunidade, qual configuração esse território teria hoje? Será que essa comunidade ainda estaria aqui? Né? Então, eu fiquei pensando nisso, assim, porque no dia a dia a gente vai fazendo e é difícil às vezes parar para refletir, né? Pensar. E aí várias perguntas que aconteceram agora também me fazem pensar, né, sobre o resultado dos nossos movimentos, né, das ações que elas podem gerar.